Já ouviu falar em terapia cognitiva comportamental? Trouxemos aqui Tom Lucas, que tem um TCC que é exatamente sobre isso, mas só depois da vinheta. Tom Lucas, E aí, virou adulto, agora ele já está formado, já tem TCC pronto. Tá tudo pronto já. Bom, primeira coisa é que eu fico com muita vontade de conversar com você sobre hipnose e psicologia, porque você é da psicologia. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. As pessoas falam que a psicologia não presta pra nada, psicologia é lenta, psicologia enrola. Mas tem várias psicologias diferentes, tem que saber Quando a de onde pessoa, que a olha pessoa só, tá falando de dica, psicologia. olha só. Se Tem que você saber. fala psicologia não serve pra nada, eu sei. Infelizmente você é um idiota, você não sabe nada. Com certeza. Porque existem as psicologias. Várias coisas, é totalmente diferente uma coisa da outra. Inclusive, cara, eu falo frequentemente mal de psicanálise. Só que aquilo que as pessoas criticam de psicanálise não faz sentido. Não faz sentido algum. Então a gente tem que entender exatamente quais são as linhas teóricas. E uma das linhas, dentre as várias da psicologia, é a chamada cognitiva comportamental, que mescla tanto questões de análise do comportamento, Sim. que é a disciplina da psicologia que foi realmente refinada por Skinner, ainda que não tenha sido ele o O criador. criador, não. Ele foi, na verdade, ele percebeu coisas importantes como o comportamento operante. Sim. Como Condicionamento operante, o papel de contingências. Como que o ambiente vai influenciar no comportamento da E ele foi um dos sujeito. primeiros a falar sobre linguagem, ainda que só tenha falado bobagem praticamente. Mas ele foi um dos primeiros a se preocupar em falar sobre E essas aí coisas veio todas. depois o Aaron Beck, que com a criação da terapia cognitiva, e depois houve essa fusão. Muita gente fala assim, o Aaron Beck é da cognitiva comportamental. Na verdade, não. O Aaron Beck ele criou a terapia cognitiva e depois teve a fusão da cognitiva com a comportamental, com elementos da comportamental, usando processos cognitivos. Sim, interessante que a terapia cognitiva, ela surge exatamente numa revolução de computadores que a gente tem. Sim. Porque a primeira crítica que era feita à questão da psicologia mental, a ideia de falar sobre a mente, era de que se eu não vejo a mente, eu não vou falar dela. Ela não existe, Ela não, teoricamente. inclusive Skinner falava que ela existia, mas pra mim é irrelevante porque eu não tenho acesso, eu não sei conversar com ela, eu não sei observar, ela não fala do comportamento. Tanto que para eles o consciente e inconsciente é totalmente diferente do que a gente tem, por exemplo, na hipnose. Para eles, consciente é como a gente está aqui agora. Inconsciente, se eu pegar um pedaço de pau, tacar na sua cabeça, você vai cair inconsciente aqui. Sim. Pô, estou inconsciente. Para análise de comportamento é basicamente não isso. existe essa ideia de realmente uma mente. Não tem uma Ainda que exista uma mente, Skinner falava, olha, não me interessa porque eu não vou estudar, eu não sei estudar. Agora, com o surgimento do computador, surge uma coisa interessante, que era, beleza, eu não vou entrar na mente, mas eu sei analisar como que essa mente responde a entradas e saídas. Que era o que acontece no computador. O computador, o pessoal programava, e eu te falo, naquela época era uma merda. Porque o cara pegava os papeizinhos lá triturados, lá os buraquinhos, colocava, fazia a programação toda em assembly, utilizando cartões perfurados. E ele, para poder ter uma resposta, ou seja... E eu identificava E olha padrões que de 0 e 1. interessante, o programador não tem que saber do que é feita a máquina. O programador de computadores não tem que saber os componentes da máquina. Ele tem que saber quais são as entradas e quais vão ser as saídas. E foi justamente o que o Beck começou a fazer. Exato. Ele pegou Não, o Beck, na verdade, ele era psicanalista. Sim. E ele começou a ver que, cara, não é bem por aí. A gente vai ter processos cognitivos que vão influenciar diretamente nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Tanto que uma das premissas da TCC é essa, que todo pensamento gera uma modificação no nosso sentimento, na nossa emoção e, consequentemente, no nosso comportamento. E o comportamento é tanto o nosso comportamento observável, quanto nossas sensações físicas. Então, se você, por exemplo, está pensando, lembrando de algo triste, algo ruim que aconteceu, você começa a se sentir triste e o seu corpo começa a reagir também. E é importante, todo mundo criticava, mas eu não tenho acesso à mente. Mas todos nós conseguimos relatar aquilo que a gente sente de uma forma muito parecida. Exato. Ou seja, inclusive as emoções, que as pessoas às vezes confundem com o humor, as emoções que são essas nossas reações animais em relação ao que acontece conosco, tanta alegria, raiva, nojo, todas aquelas
do Paul Ekman, elas são extremamente animais e comuns a todos nós. Agora, quando a gente fala de sentimentos, a gente acaba inevitavelmente pensando em crença. E eu acho engraçado que o pessoal da PNL, às vezes fala a palavra crença. E usa crença limitante. Usa crença limitante, crença não sei o quê, mas vamos falar de forma um pouco mais científica sobre o que é crença. Que são crenças, muito bem. E os tipos de crenças. Muito bem. Na TCC, a gente fala que os nossos pensamentos, todos os nossos comportamentos, eles são oriundos das nossas crenças. Então tem dois tipos de crenças. Tem as crenças intermediárias e as crenças centrais, que são aquelas mais enraizadas. Que quando a gente está, por exemplo, numa sessão de TCC, fazendo o que a gente usa, que na PNL usa muito, fala de metamodelo, na metalinguagem da PNL, na TCC a gente chama de a técnica da seta descendente, que são várias perguntas que a gente vai fazendo até a gente chegar nas crenças mais profundas. Então às vezes a pessoa fala assim, eu tenho ciúmes da minha namorada. Tá, mas o que significa você ter ciúmes da sua namorada? Significa que talvez ela queira outra pessoa e não me queira. Não, às vezes a pessoa fala, a pessoa vai chegando. Às vezes a pessoa, por exemplo, fala assim, sou muito ciumento. Às vezes de uma forma mais geral, eu sou muito ciumento, sou muito agressivo. E aí vai chegando até chegar num momento que a pessoa fala assim, eu acho que eu não sou capaz de ser, eu não sou bom o suficiente para tal pessoa. Então isso é uma crença que ele tem, de que ele não é bom o suficiente, e essa crença acaba se repetindo em forma de padrões em vários momentos da vida dele. Então essa coisa de eu não sou o suficiente acaba se reflete nos ciúmes, acaba que se reflete nos estudos, que ele não se acha bom o suficiente para estudar e ser bom em alguma coisa, e isso acaba atrapalhando a pessoa de várias formas. É o que na TCC a gente vai chamar de crença disfuncional. A gente usa, não dá pra gente falar o que é certo e o que é errado. Você não pode ter esse tipo de crença. A psicologia geral. E a gente não vai falar de critério de normal. Todas as crenças são normais. A questão é disfuncionalidade, que elas vão ser. Exatamente, é o que a gente vai chamar de crenças que são funcionais e disfuncionais. Que são coisas que vão atrapalhar ou não aquela pessoa, aquele sujeito, aquele paciente, que está buscando a terapia. Então não é o terapeuta que vai falar assim, olha, essa sua crença aí não vale de nada. A não ser que o próprio paciente chegue num ponto da terapia que ele descubra aquilo e fale assim, realmente isso está me atrapalhando. Então ele chega numa conclusão de que aquela crença não é funcional para ele. E aí começa o processo de mudança através de técnicas. Existem várias técnicas da TCC para fazer uma construção de novas crenças. Ela não deixa de ter aquela crença dela, mas ela cria crenças novas que vão suprir, na verdade elas vão sobrepor aquela crença antiga que ele tinha e fazer com que a vida dele seja melhor. Perfeito. Agora, o pessoal da PNL frequentemente critica a psicologia e não sabe, por exemplo, a PNL tem uma técnica chamada metamodelo, que são uma série de perguntas que vão pegar frases que são gerais, que generalizam e vão identificar o que tem de realmente estrutura profunda por trás daquilo que é dito. Exato. Que é exatamente o que a TCC faz. A Cognitivo faz exatamente isso. Então, coleguinha, se você trabalha com PNL e está falando mal de psicologia, principalmente psicologia cognitiva, é falta de leitura. Com certeza. Porque muito daquilo que é trabalhado em PNL é apenas uma simplificação do que já é trabalhado na psicologia cognitiva. Exatamente. Inclusive, muita técnica da PNL são coisas que a gente faz na TCC. Agora, a vantagem da PNL, a PNL popularizou a psicologia. Não é que não funciona. Tem muita técnica da PNL que é incrivelmente poderosa. Funciona mesmo. Funciona muito bem. Porém, não é explicado nos cursos de PNL, pelo menos a maioria, o porquê que essa técnica funciona. O que leva, qual o mecanismo por trás dela. E é isso que a gente vai estudar na teoria, na base das terapias cognitivas. Eu nem acho que quem trabalha com PNL tem que saber essas questões todas, mas pelo menos parar de falar mal de psicologia. Exato, mas seria um bom trabalho, porque muito daquilo que você talvez trabalha já foi pesquisado antes. Agora, queria que você falasse pessoal também, já que estou falando de crença, o papel dos pensamentos automatizados, pensamentos automáticos, disfuncionais, na terapia cognitivo-comportamental e alguns procedimentos que são feitos para identificar, aplicativos, por exemplo, para identificar esses pensamentos.
Então, quando a gente vai estar fazendo o que a gente chama de modelo cognitivo, o que é o modelo cognitivo? Na terapia a gente começa a ver, por exemplo, como foi sua semana? Vamos contar os momentos mais importantes da semana. Aí vai colocar situação, pensamento, sentimento e comportamento. Esse pensamento do modelo cognitivo, do Beck, são os pensamentos automáticos que surgiram naquele momento. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu estava estudando e aí eu vi que eu não ia conseguir estudar aquilo de forma legal, parei de estudar e comecei a ficar triste depois por eu não conseguir estudar, por exemplo. Eu encontro isso até a ok, então vamos estruturar isso. Então a TCC começa a colocar dentro de caixinhas e quadradinhos cada etapa disso. Então a gente vai pegar, ok, qual a situação? Estou estudando para uma prova. O que passou na sua cabeça? Essa pergunta é uma pergunta-chave, se usa muito na TCC. O que passou na sua cabeça naquele momento? Passou que a matéria é difícil. Esse passou que a matéria é difícil é o que a gente chama de pensamento automático. Pensamento automático ou são frases, ou podem ser imagens. Então a pessoa se imagina tirando nota baixa na prova naquele momento. Passou uma imagem. Essa imagem foi um pensamento automático. Então, depois que a gente identifica o que são isso e exatamente quais são, a gente começa a trabalhar em cima desses pensamentos automáticos, fazendo perguntas, questionando. Aí existem várias técnicas. Vai ter técnicas de ponderar se aquilo é verdade ou não, nível de veracidade daquele pensamento, para que ele racionalmente comece a analisar aquilo e ver o quão verdade aquele pensamento representa para ele. Então, por exemplo, estou estudando a prova e eu pensei que aquela matéria é muito difícil. A gente começa a perguntar, mas o que é difícil para você? O que significa isso ser difícil para você? É difícil porque eu não vou conseguir tirar um 10. Eu vou apenas conseguir tirar um 9. Entendeu? Então a gente começa a ponderar e ver, ok, é necessário realmente você tirar um 10 ou um 9 é suficiente? Então a gente começa a questionar esses pensamentos para que quando eles apareçam de novo, realmente esse pensamento veio, mas ele não faz sentido. Então a gente acaba meio que ignora ele e continua fazendo o que ele estava fazendo de forma funcional. E aí acaba que novos pensamentos funcionais começam a surgir naquela determinada situação. Falando assim, parece de uma forma meio simplista, mas existem todo o processo, existem protocolos, inclusive dentro das abordagens de psicologia, a TCC deve ser a única, uma das únicas, que tem protocolos a serem seguidos de acordo com a demanda. Então, por exemplo, a pessoa com ansiedade, existe um protocolo para tratar a ansiedade. Depressão, existe um protocolo para se tratar a depressão. Óbvio que a gente nunca ignora a questão subjetiva. Né? Parece que é uma coisa mecanizada. Dá uma ideia de que, inclusive uma crítica que a psicologia cognitiva sempre sofreu de próprios psicólogos, é a ideia de que, na verdade, é uma prática engessada. Pois é, mas não é. Parece que é porque acontece. Porque o protocolo é só uma linha espinha dorsal. Significa que você vai fazer exatamente daquele jeito, não vai calibrar o cliente. Exatamente. Se a pessoa está tendo ansiedade, lá pela 4ª sessão do protocolo, a pessoa chega assim, minha mãe morreu, ou sei lá, perdi o emprego, aconteceu algo, a gente vai tratar em cima daquela demanda nova que surgiu. Outra vez se ela não tiver respondido da mais... forma que você imaginava que tinha que ter respondido, talvez. Exato. Aí a gente vai ter outras formas de fazer. Então, assim, não é uma coisa engessada, na verdade é um guia. Então a gente tem guias de terapia para ansiedade, guias de tratar a depressão, para que a gente saiba se orientar. Foi justamente o surgimento desses protocolos que permitiram que a ciência pesquisasse a respeito. Com certeza. Para saber quais protocolos funcionavam mais que outros. Tanto que a TCC é uma das únicas que conversa diretamente com a psiquiatria, que conversa diretamente com a neuropsicologia. Com a psicologia do desenvolvimento, enfim. Exatamente. Tom, valeu demais. Agora como o pessoal te encontra, Tom? Bom, me encontra no canal, no Hipnotime. Tem um pessoal aí que fala que é meu fã. Se ele é meu fã e não vai no seu canal, ele não serve pra nada. Ele não é fã, não. Não serve pra nada. Não serve pra nada esse fã. Então vai agora lá no canal Hipnotime. Se é fã do Alberto, vai lá. Então, gostou do vídeo? Clique em gostei. Inscreva-se no canal Alberto Elisma. Vai agora no canal do Tom e até a próxima.